resolva e classifique o sistema, esse sistema que é dado pelo método do escalonamento. Então nós vamos escalonar para poder resolver, e nessa passagem a gente já acaba classificando, né? Nós temos aqui 3 equações e 3 incógnitas, pelo menos por enquanto. Bom, essa primeira equação, ela já não precisa ser alterada, não precisa ser mexida. A segunda também não, né? Notem que já não há o termo x aqui, isso facilita. Agora, precisamos eliminar o termo x da terceira equação. Para isso, eu vou colocar aqui ao lado um cálculo provisório. O que nós podemos fazer? Podemos multiplicar a terceira por menos 1, propriedade 2, multiplicar qualquer equação por qualquer valor real, exceto 0. E depois adicioná-la à primeira, propriedade 3. Somar uma equação qualquer com a outra, ou com um múltiplo da outra. Ok? Então, eu posso aqui num primeiro momento fazer a multiplicação da terceira por menos 1, essa é uma opção. Ou multiplica a segunda por menos 1. Tá? Então vai ficar menos x menos 3z igual a 3, positivo. Só troca sinal, né? A primeira equação, eu vou repeti-la aqui do jeito que ela está, x mais 2y menos z igual a 5. Se nós somarmos as duas, tudo isso para obter uma terceira equação que vai ser colocada aqui no lugar da terceira. Menos x com mais x, cancela, sumiu o x como nós queríamos. Mas apareceu o y, não tem problema, nós vamos cancelá-lo daqui a pouco. Menos z com menos 3z, né, vai ficar menos 4z, que é igual a 8. Então tá aí, 2z menos 4z igual a 8. A primeira equação permanece, x mais 2y menos z igual a 5. A segunda também, y menos 2z igual a 4. E a terceira equação, por enquanto, fica como 2y menos 4z igual a 8. Percebam que ela é múltiplo da segunda, né? Essa é uma forma de fazer. O escalonamento ele não tem um único caminho. Eu poderia, como eu já disse, ter multiplicado a primeira por menos 1, né, e mantido a terceira e fazer a soma. Eu iria cancelar o x da mesma forma, tá ok? O que interessa é que o resultado final é que vai ser o mesmo. Existem vários caminhos aí. Bom, tá aqui. Então a equação está pronta, a equação 2 também, e a equação 3 ainda precisa ser trabalhada para que nós possamos eliminar esse 2y. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, à direita aqui os cálculos provisórios. Então, eu vou multiplicar a segunda equação por menos 2. Para quê? Para poder somar com a terceira e eliminar o y. Tá? Vai ficar menos 2y aqui, né? Olha lá, menos 2y mais 4z igual a menos 8, multiplicando todos os termos, tá? Y multiplicado por menos 2, menos 2y. Menos 2z por menos 2, mais 4z. E 4 por menos 2, que dá menos 8. A terceira equação permanece, que é 2y menos 4z igual a 8. O que acontece aqui se nós somarmos? A nossa intenção era cancelar aqui somente. Cancelamos. Só que automaticamente cancelou aqui e aqui. Ficou 0 igual a 0. Que é uma igualdade, mas não é uma equação porque não há incógnita. Portanto, nós eliminamos do sistema a terceira equação. X mais 2y menos z igual a 5. Primeira equação. A segunda, y menos 2z igual a 4. Pronto, agora nós temos, após escalonado o sistema, duas equações, tá, e 3 incógnitas. Como o número de incógnitas é maior que o número de equações, tá, quando isso acontece, nós concluímos que o sistema é possível e indeterminado, ele possui infinitas soluções. Então nós vamos trabalhar aqui essas duas equações para obter o conjunto solução. Bom, partindo sempre da equação que tem a menor quantidade de
incógnitas, né? No caso a equação 2, só que ela tem duas incógnitas, y e z. Né? Mas nós podemos, por exemplo, escrever y em função de z. Fica y é igual a 4 mais 2z. Pronto, não sei de forma determinada qual é o valor do y, mas sei que vai ser 4 mais 2 vezes o valor do z. No livro, coloca-se aqui, atribui-se a z um valor alfa ou beta, uma letra grega. Não há necessidade, você pode deixar como z mesmo. Agora, partindo para a primeira equação, que é a que contém mais incógnitas, eu tenho x mais 2, vamos já substituindo aqui, ó, mais 2 o quê? Mais 2y, né? Que é 4 mais 2z, menos z igual a 5. O que vai acontecer aqui? Eu vou conseguir escrever x em função de z. Distributiva, x, 2 que multiplica 4, 8. 2 que multiplica 2z, 4z, menos z, igual a 5. Portanto, x é igual a 5, menos 8, menos 4z, mais z. 5 menos 8 dá menos 3. Menos o 4 com mais 1, né, menos 4z mais 1z, menos 3z. Portanto, o conjunto solução desse sistema pode ser escrito como uma tripla ordenada que tem o seguinte formato. Olha, o z, a incógnita z, aqui vai ser uma variável, né, pode assumir o valor que você quiser, qualquer valor real. Então ela pode assumir infinitos valores. Por isso que é um sistema possível e indeterminado, porque há para ele infinitas soluções. Então você deixa o z livre, tá ok? Vou até completar aqui, já escrevi o que eu estou falando. O z pode assumir qualquer valor real, tá ok? Então o z você joga qualquer valor para ele. O grau de indeterminação aqui é 1, né? Porque há uma variável livre que você pode atribuir o valor que quiser. Para as outras, né, você vai calcular os valores de acordo com o valor que foi atribuído a z. Por exemplo, y. Y é 4 mais 2z. Então ele vai ter que ter esse formato. 4 mais 2 que multiplica o valor do z. E o x, menos 3 menos 3z. Ok? Tá aí. Então, esse é o conjunto de solução. Aqui estão as infinitas soluções representadas. Tá? Eu vou colocar aqui ao lado algumas soluções. Algumas das infinitas. Então, como que você pode obter algumas dessas soluções? Atribuindo valor para z e calculando os outros. Por exemplo, se o z for 0, qual que vai ser o valor do y? 4 mais 2 que multiplica 0. 2 que multiplica 0 dá 0. Com mais 4, dá 4. E se o z é 0, o x vai ser o quê? 3 que multiplica 0 dá 0. Menos 3 menos 0 dá menos 3. Essa é uma solução. E se eu atribuir ao z o valor 1, por exemplo? 4 mais 2 que multiplica 1, 2 que multiplica 1 dá 2. Com mais 4 dá 6. Menos 3 que multiplica 1, menos 3 com menos 3, que dá menos 6. Essa é uma outra solução. E assim vai, né? Você pode atribuir, por exemplo, o valor menos 1 para o z. Tá? Então, detalhando aqui, se o z for menos 1, quanto que vai ser o y? O y vai ser 4, perdão, aqui copiei errado. O y vai ser igual a 4. Mais 2 que multiplica menos 1. Ou seja, 4 menos 2, que vai dar 2. Então, o y é 2. Tá? E o valor do x, se o z for menos 1? O x é menos 3, menos o 3 que multiplica o z, que agora é menos 1. Portanto, vai ficar menos 3. Menos 3 que multiplica menos 1 dá mais 3. Que dá 0. Então aqui é 0. Ok? E aí você pode obter algumas soluções. Não precisa. Você fornecendo o conjunto de solução, automaticamente você já está dando todas essas informações. Ok?
Vamos agora classificar esse sistema. Aqui só pede a classificação, né? Mas nós podemos resolver, até porque para classificar a gente pode estar usando o método do escalonamento, né? Que praticamente também nos leva à resposta. Ele pode não ter solução, tá? Então não é por isso que não vai ter resposta. Se não tiver solução, a resposta é conjunto vazio, como o conjunto solução. Nós temos que eliminar esse y daqui. Aqui a segunda linha já está pronta, né? Porque não há nada na posição do x. Tá? Aqui não há nada na posição do y, mas para poder eliminar esse x vai aparecer um y. Então o que nós vamos fazer aqui? A primeira linha você copia porque está tudo ok com ela. Geralmente a primeira linha a gente não mexe, a não ser que seja necessário permutá-la, né? Trocá-la com alguma outra. E aqui nós vamos também copiar a segunda linha, y menos 2z igual a 4, mas a terceira linha vai ser substituída, ou vai ser adicionada, né, a ela. Nós vamos somar a essa terceira linha a primeira multiplicada por menos 1. Por que eu escolhi o menos 1? Olha, nós temos 1 aqui e temos 1 aqui. Eu tenho que somar esse termo aqui com um termo daqui, para poder cancelar, para que o resultado dê zero. Então 1x com 1x, o que eu preciso fazer? Somar 1x com menos 1x, um cancela o outro. Por isso que eu multiplico provisoriamente, né, só para poder trabalhar a terceira equação, eu multiplico a primeira por menos 1. Ela vai ficar menos x menos 2y mais z igual a menos 5. Somando com a terceira, que é x mais 3z igual a 7, nós teremos x menos x, ou menos x mais x é zero. Nós teremos, portanto, menos 2y mais 4z igual a 2. É o que nós colocamos aqui como terceira equação. 4z igual a 2. Agora precisamos eliminar esse menos 2y daqui. Tá? Não posso trabalhar com a primeira porque senão eu faria voltar, eu posso eliminar até o y, mas faria voltar o x, o que não é nada interessante. Mas eu posso aqui, muito bem, adicionar a terceira equação à segunda equação multiplicada por 2. Tá? Então, copiando aqui novamente a primeira linha, x mais 2y menos z igual a 5, y menos 2z, ela permanece como está, igual a 4. Eu só vou multiplicá-la por 2, tá? Fazer uma multiplicação aqui por 2, para poder, olha aí, fica 2y menos 4z igual a 8, para poder justamente somar com a terceira linha, que é menos 2y, e dessa forma cancelar o y, mais 4z igual a 2. Mas o que vai acontecer aqui? Eu vou cancelar o y. O que vai acontecer? Vai cancelar o z também. Só que 8 com mais 2 dá 10. Aí nós chegamos exatamente a essa igualdade. 0 igual a 10. Bom, então não é igualdade, é uma desigualdade. Tá? Quando acontece isso, quer dizer, eu não eliminei a terceira equação. É como se a terceira tivesse ficado 0 vezes 0 que multiplica z igual a 10. Na verdade é 0z, 0y, 0x. Quando não tem nada é porque é 0 que multiplica x, 0 que multiplica y. Okay? Como que 0 multiplicado por algum número vai dar 10? Isso é falso. Tá? Quando isto ocorre numa equação que pertence ao sistema, a gente diz que esse sistema ele é impossível. É o SI. Sistema impossível, conjunto solução, conjunto vazio. Não há solução. Tá? Você pode representar assim ou duas chaves sem nada dentro. Então é um sistema impossível esse que nós acabamos de resolver. Segunda questão, utilizando o método do escalonamento, classifique o sistema seguinte e resolva. Tem um sistema com 4 equações e 4 incógnitas. Isso a princípio. Nós vamos ver pelo escalonamento se ele permanece com essas 4 equações. Então, aqui nós temos o sistema.
não foram guardadas aqui as posições, né? Então seria interessante a gente estar reescrevendo esse sistema em que cada incógnita de uma equação está abaixo da respectiva, né? Da equação em cima, da equação superior. Mais e mais t igual a 0. 2y, então está aqui, ó, y embaixo de y, z embaixo de z, mais e menos t, igual a 5. X mais t, olha aqui, igual a menos 1. E finalmente 2x mais o y mais z mais 2t igual a menos 1. Onde está vazio, por exemplo aqui, é porque é 0 que multiplica x. Tá? Então o escalonamento aqui para a primeira e para a segunda linhas, ele já está feito, né? Nós não precisamos mexer nessas duas primeiras equações. No entanto, é preciso eliminar esse x daqui. Para isso, o que nós podemos fazer é multiplicar provisoriamente. Então vamos separar aqui os cálculos provisórios. Eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 1. Qual que é a ideia aqui? Olha, nós temos um x e um x. A ideia é fazer a multiplicação, né, do coeficiente do x aqui por um tal valor que ele fique exatamente o oposto do que está aqui. 1 e 1 não são opostos. Mas se eu multiplicar este por menos 1, ele passa a ser menos 1. Aí eles são opostos, eles se anulam, né? Vamos supor, aproveitando aqui para falar, vamos supor que numa equação você tenha lá 2x. Na outra equação você tenha 3x, e você quer eliminar aqui esse 3x. Então o que você pode fazer? Não basta aqui trocar sinal, né? Mas é um ponto de partida já. Você deve multiplicar um deles por um valor negativo. É o primeiro passo para que eles sejam opostos, um positivo e outro negativo. Tá? Então a ideia seria, por exemplo, multiplicar a equação daqui. É uma opção, não é a única. Por exemplo, por menos 2. Por menos para que fique negativo. Tá? E por que eu escolhi o 2? Porque olha aqui, 3 aqui, 2 aqui. Aí eu multiplicando de cima por 3, quando você faz a multiplicação de 2x por 3, o resultado é 6x. E quando você multiplica 3x por menos 2, o resultado dessa multiplicação é menos 6x. Aí eles vão se anular. Tá? É o mesmo procedimento que a gente utiliza aqui. É que o fato de ser exatamente 1 e 1, né, até facilita, basta trocar o sinal. Então nós vamos multiplicar a primeira por menos 1, vai ficar menos x, menos y, menos e, menos t, igual a 0, tudo menos. A terceira, né, essa daqui que nós vamos utilizar aqui para somar, ela pode ser usada da forma como está aqui, como pode multiplicá-la, propriedade 2, por qualquer valor real para depois somar. Tá ok? Mas nós vamos usar exatamente como ela está aqui. X mais t igual a menos 1. E aí nós somamos essas duas. Menos x com mais x, 0. Agora, menos y mais 0 é menos y. Aqui é menos z. Mais t com menos t é 0. E 0 com menos 1 é menos 1. Portanto, a nova terceira equação vai ser escrita como menos y menos z igual a menos 1. Vamos lá, vamos repetir o sistema até a segunda equação. X mais y mais z mais t igual a 0. 2y mais z menos t igual a 5. Agora a terceira equação é menos y, né, menos z igual a menos 1. Já podemos trabalhar aqui, ó, a quarta equação. 2x, para cancelar com x, então é necessário multiplicar a primeira, olha aqui, vamos fazer aqui, ó, a primeira multiplicada por menos 2. Ela vai ficar menos 2x, menos 2y,
menos 2e e menos 2t igual a 0. Tudo multiplicado por menos 2. Se nós somarmos com a quarta equação, nós teremos 2x mais y mais e mais 2t igual a 0. Desculpa, igual a menos 1. Somando as duas, 2x menos 2x dá 0. Menos 2y com mais y vai dar menos y. Menos 2e com mais e vai dar menos e. Olha aqui, ó, mais 2t e menos 2t também cancelou. Tá? E 0 com menos 1 vai dar menos 1. Ok? Então, menos y menos e igual a menos 1. Essa passa a ser a nova quarta equação, que coincidentemente é exatamente igual à terceira. Tá? Então, o que vai acontecer aqui no próximo passo? Elas vão se anular. Se você fizer a multiplicação da terceira por menos 1 e somar com a quarta equação vai ser eliminada. Quando você tem duas equações exatamente iguais, é como se tivesse uma só, né? Ou se uma é um múltiplo, exatamente o múltiplo da outra. Ok? Então agora nós vamos reescrever o sistema somente com as três primeiras equações. Bom, agora para finalizar o escalonamento nós precisamos eliminar esse menos y. Até dá para resolver a partir daqui, porque a última equação aqui, nessa terceira, ela não contém o t. Tá? Então nós podemos já começar a trabalhar com a terceira equação. Mas eu vou finalizar aqui o escalonamento, né, o que a gente tem feito, para que esse sistema realmente fique na chamada forma escalonada. Então, se eu multiplicar esta equação aqui por 2, a terceira equação por 2, eu passo a ter menos 2y menos 2e igual a menos 2. E o resultado dela, então, é a segunda propriedade. Essa, usei aqui a propriedade 2. Multiplicar qualquer equação por qualquer valor real. Ok? Multipliquei por 2. Eu já vou somar a essa equação, essa nova equação, a equação 2. Então está aqui a equação 2, que é 2y. A ideia era essa, né? Fazer com que nesta parte aparecesse menos 2y, para que nós pudéssemos somar com 2y e eliminar dessa maneira o termo y. Então fica 2y mais e menos t, aqui só uma correção para guardar a posição, né? Aqui o igual a menos 2, vamos colocar, aqui vai ser igual a menos 2, só alterando a posição da multiplicação da terceira. Menos t igual a 5. Efetuando a soma dessas duas, nós teremos menos 2y com mais 2y, zerou. Menos 2e mais e, menos z. E, aliás, t, menos t, que é igual a 5 menos 2, que dá 3. Portanto, num novo sistema aqui, x mais y mais e mais t igual a 0. 2y mais e menos t igual a 5, e a última equação, menos e menos t igual a 3. Olha aí, são 3 equações, tá? E permanecem, lógico, as 4 incógnitas. Tá? Portanto, há mais incógnitas do que equações. O sistema é possível e indeterminado. Pronto, se ele é possível e indeterminado, ele tem infinitas soluções. É lógico que não dá para escrever as infinitas, mas nós temos como dar o conjunto de solução. Partindo, por exemplo, aqui da terceira equação, sempre da última, né, que é a que contém menos incógnitas. Tá? O ideal é quando a gente tem uma única incógnita na última equação. Mas não foi o caso aqui, porque ele é possível e indeterminado. Tá? Então, nós temos na terceira equação menos e menos t
igual a 3. Você pode aqui, por exemplo, multiplicar tudo por menos 1, vai ficar z mais t igual a menos 3. Portanto, eu posso escrever o z em função de t. Fica menos 3 menos t. Este é um caminho. Como você também pode escrever o t em função de z, tanto faz. Ok? Mas eu escrevi, optei aqui em escrever em função de t. Pronto, agora eu vou tomar a segunda equação, que é 2y mais z menos t igual a 5. E no lugar de z, então é como se apagasse aqui o z, tá? Eu coloco, que era mais, né? Eu coloco a expressão que eu encontrei aqui para o z, que é menos 3 menos t. Esse daqui está exatamente no lugar de z. Tá? 2y, como é mais antes do sinal, antes dos parênteses, né? Continua com o sinal, prevalecem os sinais que estão aqui, permanecem. Então 2y menos 3 menos t novamente igual a 5. Portanto, 2y igual a 5 mais 3, olha, aqui é menos 2t, então fica mais 2t. Continuando, 2y igual a 8 mais 2t. A gente pode aqui dividir a equação toda por 2, que é multiplicar por meio. Eu vou fazer isso só para evitar fração aí no resultado. Tá? Então, fazendo a divisão de todos os termos por 2, fica y igual a 4 mais t. Pronto. E agora, finalmente, a primeira equação. Então, na primeira equação, que é x mais y, quanto que é o y? É 4 mais t. Mais z, qual que é a expressão que me dá o valor do z? Menos 3 menos t. A gente já pode até apagar esse sinal de mais aqui e colocar menos 3 menos t. Mais t, o valor que nós temos aí, que é igual a 0. Tá? Portanto, x, 4 com menos 3 dá 1. X mais 1. T menos t, cancela, ainda sobrou t aqui. Então, x mais 1 mais t igual a 0. Portanto, x é igual a menos 1 menos t, ou menos t menos 1, tanto faz. Consequentemente, o conjunto solução aqui é toda a tripla ordenada, né, que possui essa relação aqui. T é a quarta coordenada. Tá? A terceira, que é o z, tem que ser menos 3 menos o valor que nós atribuímos a t. A segunda, que é o valor justamente aqui do y, tem que ser 4 mais o valor que atribuímos à quarta, né, não a terceira, a quarta incógnita. E a primeira é menos 1 menos o valor da quarta incógnita t. São infinitas soluções porque nós podemos atribuir qualquer valor a t. O t pode ser qualquer valor real, qualquer um mesmo, pode ser 0, 1, 2, meio, 1 milhão, qualquer valor. E a partir do valor atribuído a t, nós encontramos os outros valores, né? Encontramos a solução completa. Só para você ter uma ideia, uma solução, né, desse sistema, uma das, tá? Não é a única. Se o t, por exemplo, for 0, se você atribuir valor 0 para o t, o valor do x vai ficar menos 1 menos 0, é menos 1. O valor do y vai ficar 4 mais 0, é 4. Só um minutinho, passei sem querer. E o valor do z é menos 3 menos t, menos 3 menos 0, que dá menos 3. Está aqui, ó. Essa é uma das soluções possíveis. À medida que você vai alterando o valor atribuído a t, você vai alterando também os valores de x, y e z.